Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículos 21 a 23, e a minha tradução bíblica, Almeida, século 21, diz: Mas quero lembrar do que me pode dar esperança. A bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos. As suas misericórdias não têm fim. Versículo 23, renovam-se cada manhã. Como aqui não tem ninguém a menos de 3 metros de mim, eu vou tirar a máscara para que eu possa respirar melhor. Esse texto e esse tema, recomeçar, ele é muito especial para os dias que nós estamos vivendo. Eu costumo poupar os amados irmãos e amigos dos termos teológicos dos textos que eu prego. Vocês não me veem aqui falando nas línguas originais, citando fulano de tal, e o teólogo tal disse isso, disse aquilo, tal e assim. Não, eu costumo ser prático. Eu gosto do texto na sua simplicidade, distraindo dele a lição, distraindo dele a aplicação prática direta para a nossa vida cotidiana. Não adianta nada nós sabermos a teologia, as línguas originais e não praticar a Bíblia no dia a dia. Esses termos teológicos, de línguas originais, etc., etc., a gente deixa para as reuniões acadêmicas, para seminários, não para o púlpito. Aqui no púlpito eu gosto de ser bem simples, bem simplista. Eu prefiro fazer as aplicações práticas do texto sagrado para a convivência diária. Eu chamo a sua atenção para uma breve pincelada da realidade de Jeremias, o profeta, quando este texto foi escrito. Preste atenção. De imediato eu já faço uma aplicação prática do texto que nós lemos. Escutem. Tem coisas que Deus não quer, Deus não aprova, mas Deus permite acontecer com um propósito que a gente nem sabe explicar. Eu vou repetir. Tem coisas que podem acontecer na minha vida e na sua vida, que Deus não quer, Deus não aprova, mas Ele deixa acontecer, com um propósito que só Ele sabe. E nós não precisamos saber, e Ele sabe, porque Ele é soberano, Ele faz o que Ele quiser. Isso é a soberania de Deus. Isso não arranha nem um pouco a soberania de Deus. Qual era a realidade de Jeremias, quando o texto de Lamentações foi escrito? O versículo de número 1 do capítulo 3, diz que o Jeremias estava aflito. Eu sou um homem aflito, diz Jeremias. Então ele estava aflito. O versículo 2 diz que ele andava em trevas. O versículo 3 diz que ele foi atacado todos os dias. O versículo 4 diz que de tanto sofrimento, Jeremias envelheceu precocemente. Ele ficou com a aparência mais velha, precocemente, de tanto sofrimento. Está aqui no versículo 4. No versículo 5, nós encontramos Jeremias cheio de aflição e amargura. Está aqui no texto, versículo 5. Eu espero que os irmãos não leiam só os versículos 21 a 23. Tem que ser o texto todo. Depois vocês têm que conferir nas suas Bíblias. Portanto, o versículo 5 diz que Jeremias estava cheio de aflição e amargura. O versículo 6 diz que a sua habitação era tenebrosa, escura, sombria. Escutem, como um cadáver enterrado. Tipo assim,
alguém dentro de um quarto escuro, sem querer falar com ninguém e sem querer saber de absolutamente mais nada. Versículo 7. Vivia preso, como quem estava acorrentado, sem forças para sair, sem forças para reagir. Versículo 8. Diz que quando Jeremias gritava, pedindo socorro a Deus, irmãos, isso aqui é muito grave, isso aqui é muito sério. O texto, versículo 8, diz que quando Jeremias gritava, pedindo socorro a Deus, Deus ignorava a oração de Jeremias. Já imaginou, irmãos? Ele gritava pedindo socorro, Deus me acuda, Deus me acuda. Deus simplesmente ignorava a oração dele. Está aqui, com muita nitidez, versículo 8. Versículo 9. Todas as portas se fecharam para Jeremias. Ele olhava para um lado, não tinha saída, olhava para o outro, não tinha saída, as portas estavam fechadas para ele. Versículo 10, ele diz que sentia como se tivesse sido despedaçado por um urso. Como se um urso valente tivesse espedaçado a vida dele. O versículo 11 diz que ele não tinha rumo na vida. Despedaçado foi abandonado. Abandonado. Os versículos 12 e 13 dizem que ele sentia como se flechas tivesse atingindo os órgãos internos dele, os rins, o pulmão, o coração. Diz que como se ele sentisse a flecha entrando nos rins dele. Versículos 12 e 13. O versículo 14, meus amados irmãos, diz que todos zombavam dele, como quem dizia, você merece todo esse sofrimento. Você está sofrendo porque você merece isso. O versículo 15 diz que ele estava cheio de amargura e estava como que cheio de absinto. Absinto é uma mistura de bebida alcoólica que deixa a pessoa moribunda. Não tem esses bêbados que andam sem perspectiva de futuro? Não tem? Entregues, de fato, à bebida alcoólica, que eles andam inchados, sem perspectiva de futuro. Assim estava o Jeremias. O versículo 16 diz que seus dentes foram quebrados e ficaram como a areia do mar. Ficou como os pedacinhos de areia, os seus dentes. Ele ficou no lixo, no monturo. Irmãos, o versículo 17 é apavorante. O versículo 17 diz que a paz foi afastada de Jeremias. Ele diz, a paz se afastou de mim. E mais, sabe o que é que diz o versículo 17? Jeremias diz assim, a felicidade se afastou de mim. Já imaginou esse quadro, irmãos? A pessoa diz, olha, a paz foi embora da minha presença. A felicidade foi embora. Já o versículo 18 diz que as forças de Jeremias foram esgotadas. E mais, olha só o que Jeremias diz no versículo 18. A minha esperança em Deus se acabou. Versículo 18 está claro aqui no texto. Nos versículos 19 e 20, Jeremias faz uma breve oração. Ele diz, lembra-te da minha aflição e amargura, da minha vida moribunda e do fel amargo que bebi. Só em pensar nestas coisas fico abatido. Essas coisas me perturbam. Porém, a partir do versículo 21, o quadro começa a mudar. O cenário começa a mudar. Mudar totalmente. A vida caótica é profundamente revertida. Lamentações 3, versículos 21 a 23, que nós já lemos. Depois de tanto sofrimento,
depois de tanta dor, incerteza, traição, intriga, desentendimento, confusão, tristeza, perda, prejuízo, depressão e angústia, Jeremias toma uma decisão. Olhe para mim para você entender. Depois de tudo isso, Jeremias toma uma decisão. Sabe qual é a decisão? Eu vou recomeçar. Como recomeçar? As respostas estão aqui nos versículos 21 a 23, as quais eu faço de aplicações práticas para mim e para você que está aqui nessa noite e para vocês que estão a nos acompanhar através das redes sociais. Como recomeçar? Depois de uma vida tão terrível como esta, não só de Jeremias, mas de toda a nação de Israel. Versículo 21. Eu vou recomeçar. Vou colocar na cabeça o que pode me trazer esperança. Você pode dizer essa frase? Vou colocar na cabeça o que pode me dar esperança? Digo, ao passar por tantas coisas ruins, vou focar no que me traz esperança. Você não pode continuar se entregando à angústia. Chega de focar nas tragédias que aconteceram, que estão acontecendo e que acontecerão. Ainda há esperança. Ainda há esperança para mim e ainda há esperança para você. A próxima aplicação prática prova isso. Por que ainda há esperança para mim e para você? Versículos 22 e 23. Porque nós estamos vivos. Estou vivo pela bondade e misericórdia do Senhor Jesus. A bondade e a misericórdia de Jesus são as razões, as causas pelas quais nós não somos destruídos, irmãos. Vamos um dia morrer? Sim, vamos um dia morrer para este mundo. Não tem como escapar da morte do corpo físico. Mais cedo ou mais tarde, isto vai acontecer. Mas a esperança de uma vida melhor aqui nessa terra para mim e para você? Sim, há esperança. Porque nós estamos aqui agora, vivos. Então, se Deus está nos mantendo vivos, é porque há esperança de dias melhores. E enquanto eu e você estamos esperando esses dias melhores, enquanto nós estamos esperando esses dias, podem acontecer algumas coisas ruins nas nossas vidas? Pode e acontece. Mas isso não vai mudar a minha esperança e a sua esperança na pessoa bendita de Jesus Cristo. Amém, meus amados irmãos? Isso não vai mudar em nada. Não vai mudar em absolutamente nada. Porque é igual à música que nós acabamos de cantar aqui, com o Ministério de Música. Se a doença vier, Ele é Deus. Se o curado for, Ele é Deus. Se morrer, Ele é Deus. Se acontecer uma tragédia, Ele é Deus. Vai continuar Deus do mesmo jeito. Isso não altera em nada a nossa esperança. Por que não altera em nada a nossa esperança, irmãos? Escute, o texto diz com nitidez. Porque todos os dias, ao nascer do sol, a nossa esperança se renova na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Se hoje o dia não foi tão bom, vamos esperar que ele seja melhor amanhã. E se ele não for tão bom amanhã, nós vamos esperar que ele seja bom depois de amanhã. Mas a nossa esperança em Jesus não morre. Escute. Olhe para mim para você entender, meu querido irmão e amigo. Por favor. Eu já estou terminando aqui essa introdução. Talvez você esteja
em alguma área da sua vida preocupado, preocupada, angustiado, angustiada, sem saber o que fazer, sem ter esperança. Talvez você já esteja pensando, olha, vai acabar tudo, já desmoronou tudo, vai ser o caos, o fim de tudo, acabou, para mim acabou, a desgraça já tomou de conta de tudo, e eu agora já não tenho mais esperança. Talvez esteja na hora de você tomar uma decisão. Sabe qual decisão? Recomeçar. Recomece. É sobre recomeçar que nós vamos tratar durante o mês de agosto. E esse texto de Lamentações e o tema é tão abrangente que eu fiquei assim, Senhor, eu vou falar sobre recomeçar em que área? E Deus colocou no meu coração de falar sobre recomeçar, sabe o quê? Recomeçar relacionamentos quebrados. Recomeçar relacionamentos quebrados. É o que nós vamos tratar, se Deus permitir e se Deus quiser, durante todo esse mês de agosto, as mensagens de domingo à noite e na quarta-feira, todas vai ser recomeçar. Recomeçar relacionamentos quebrados. Se Deus me der vida e saúde, na quarta-feira, no culto online, nós já vamos começar a trabalhar o texto de Lamentações com o tema recomeçar, relacionamentos quebrados entre irmãos. Existem irmãos de sangue, não estou falando aqui de irmandade da igreja não. Eu estou falando de irmãos de sangue. Tem irmãos de sangue que estão há anos sem se falar. E nós vamos tratar sobre isso. Tem casamentos que estão a um fio do divórcio, da separação. E nós vamos tratar sobre isso. Tem casamentos, tem casais que há muito tempo já parou de ser um casal de verdade. E está na hora de você recomeçar. E nós vamos tratar dessas coisas, se Deus permitir, durante todo este mês de agosto. E para recomeçar, escute, para recomeçar, você vai precisar de humildade, coragem, paciência, para recomeçar. Se você não tiver humildade, coragem e paciência, vai ter umas áreas que vai ficar impossível, inviável, você recomeçar. Quem entendeu essa introdução? Diz amém. Pronto, é sobre isso que nós queremos falar durante o mês de agosto, se Deus permitir. Agora eu quero orar por você. Pai, nós todos aqui estamos como pecadores, carentes do Senhor. Deus, obrigado porque existe a Tua palavra em Lamentações de Jeremias, capítulo 3, todo o capítulo. Obrigado, porque nós vemos a provisão e a providência do Senhor sobre aqueles que sofrem. Meu Deus, não permita que o inimigo das nossas almas venha nos atrapalhar durante esse mês em que estaremos tratando relacionamentos quebrados. Tens piedade de nós e ajuda-nos, por amor do Teu nome. Essa é a nossa oração. Em nome e por amor do Senhor Jesus. Amém e amém.